Leitura de matéria do Caderno Ilustrada de 11 de outubro de 2025 do jornal Folha de São Paulo. Querem nos confinar no identitarismo, diz Itamar Vieira Júnior, que lança romance Coração Sem Medo, que encerra a trilogia de Torturado, tem protagonista em profundo sofrimento ao procurar seu filho desaparecido. Essa matéria foi escrita por Nadine Nascimento, São Paulo. Itamar Vieira Júnior costuma se afastar da ideia de que o livro Torturado já seja um livro clássico, mesmo diante do sucesso de público e da sua trajetória de prêmios que acumulou desde seu lançamento. Venceu o Jabuti e foi finalista do Booker Prize, por exemplo. O escritor rejeita rótulos e pensa que sua obra como parte de uma tradição viva e um diálogo com as lutas do povo brasileiro. É um livro que ainda é uma criança. Tem apenas 6 anos de publicação, ele diz. Agora ele encerra a trilogia que iniciou com Torturado, em 2019, e se desdobrou em Salvar o Fogo, de 2022, e com agora Coração Sem Medo. A obra, que chega à livraria na semana que vem, isso no final do ano passado, né? Desloca a série do sertão baiano para a capital, Salvador, e conta a história da protagonista Rita Preta. Vieira Júnior diz não ter expectativas de repetir o sucesso da obra inaugural. Eu não tenho nenhuma pretensão. Cada livro é um livro. Quando pensamos na obra de Jorge Amado, cada um pode ter seu livro preferido, mas é inegável que Capitães de Areia seja o mais popular. Quando a gente pensa no Gabriel Garcia Marques, é inegável que o seu livro Cem Anos de Solidão tenha conseguido, de fato, o que nenhum outro conseguiu depois. Eu estou conformado, eu acho que nesse sentido amadureci. Eu não criei expectativas, afirma. O livro Coração Sem Medo traz a história mais contemporânea da trilogia e narra a saga de uma operadora de caixas de supermercado, mãe solo de 3 filhos, que tem a vida virada ao avesso quando um deles, o mais velho, Sid, desaparece da comunidade onde a família vive em Salvador. A obra não só desloca o cenário do campo para a cidade, como também passa de uma narrativa sobre uma comunidade abandonada pelo Estado, presente nos 2 primeiros livros, para outra que enfrenta sua opressão. Rita Preta é descendente de Donana, a avó da Bibiana, e a Belonísia, em Torturado. Eles migram para a cidade nesse movimento de êxodo rural, mas descobrem que lá eles também não têm direito à dignidade, não têm direito à vida, à moradia, nem a habitar a cidade de uma maneira democrática, afirma o autor. Em Coração Sem Medo, o protagonista vive um verdadeiro calvário na busca pelo filho perdido, vê a sua segurança em risco e tenta seguir mesmo diante das mais extremas violências. Quando questionado sobre a escolha de narrar mais uma história de uma mulher negra sob a perspectiva da dor profunda, o escritor avalia que há muitas Ritas na vida real. Haverá um tempo em que a gente precisará narrar a vida por outra perspectiva, mas para mim é impossível fechar os olhos para isto, diz o autor. Eu, quando narro a história da Rita, eu tenho a impressão de que estou narrando a história de muitas mulheres que ainda têm as suas vidas inferiorizadas, subalternizadas, mas que ainda assim, a exemplo dos antepassados, encontram força, coragem, propósito e esperança. Rita Preta, assim como em Torturado e Salvar o Fogo, é mais uma protagonista negra no universo criado pelo escritor. As 3 histórias têm como pano de fundo o drama do passado colonial. Se pensarmos em um mundo colonial que foi projetado por homens, ao contar a história em uma perspectiva decolonial ou contracolonial, o foco muda, vai para os personagens que foram historicamente subalternizados, diz o romancista. Eu achei justo que elas ocupassem esse espaço nessa trilogia, até porque é uma alegoria sobre a terra, e a terra, na nossa língua, é uma palavra feminina, afirma. Quando Vieira Júnior publicou Doutorado há 6 anos, o contexto político era outro. O contexto, o assassinato da vereadora Marielle Franco ainda estava fresco na memória. Pouco depois viriam as mortes de George Floyd, nos Estados Unidos, e do João Alberto de Freitas, no Brasil. O movimento antirracista vivia então seu auge. Nos últimos anos, porém, esse espaço encolheu com o avanço na pauta anti-woke. O autor faz uma avaliação de como é publicar um livro com essa matemática agora. Parece que mais uma vez estão querendo nos confinar com espaço de controle com o debate do identitarismo. O que está em disputa é o direito à memória, o direito à história. Quem pode ter, quem não pode ter. E as coisas estão se repetindo, embora estejamos falando de uma faceta da história brasileira, do outro passado escravagista,
e da repercussão desses eventos no nosso cotidiano, no fundo, estamos nos confrontando com a experiência humana. Em entrevista recente, a tradutora Aurora Fornoni Bernardini disse que Torturado não é literatura, mas um produto do mercado que privilegia o conteúdo em vez da forma. Para Vera Júnior, ela representa um pequeno grupo de críticos tradicionais que não entende o sucesso de um outsider. Acusam Lima Barreto da mesma coisa, de que ele não tinha um estilo próprio, que tinha uma linguagem muito direta. Carolina Maria de Jesus nem se fala o quanto ela é estigmatizada e hostilizada até hoje. Muita gente diz que ela não fez literatura. Itamar Vieira Júnior diz preferir a definição do sociólogo e crítico literário Antônio Cândido, que em seu artigo Direito à Literatura diz: chamarei de literatura da maneira mais ampla possível todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade. Veja que coisa mais bela não confinar a literatura numa caixa, mas torná-la uma expressão humana viva e que deve ser o direito de todos. Então eu fico com as ideias do professor Antônio Cândido sobre literatura, diz o autor. Um defeito de cor, Torturado e o Avesso da Pele, de autores negros, foram escolhidos como os 3 melhores romances do país no século XXI, numa lista deste Jornal Folha de São Paulo. O Brasil vive neste momento um reencontro com as suas origens, com a diversidade, e isso contribui para uma lista como esta. Não acho que haja uma preferência pelo conteúdo antes da forma destas obras. Se fosse apenas conteúdo, as pessoas ficariam com as matérias jornalísticas. Estes autores têm um projeto estético poderoso. O novo romance é mais consistente e interessante da carreira do autor de Torturado. Esse livro é que está sendo divulgado, O Coração Sem Medo, agora, um comentário de Luiz Maurício Azevedo. O novo romance Coração Sem Medo oferece 336 páginas de angústia, desespero e redenção. De tudo que Itamar Vieira Júnior escreveu até o momento, esta é a parte mais interessante e consistente do seu projeto literário. É um livro que parece sugerir ser a forma trágica inventada pelos brancos, o gênero do qual a vida negra cabe com exatidão. Para os pessimistas, é uma convocação às reparações históricas e catalogação dos resquícios institucionais da ditadura militar, que para o povo preto não terminou em 1985, nem começou em 1964. A protagonista é Rita Preta, que adquire esse sobrenome adjetivo para diferenciar da Rita Branca, proprietária da casa onde ela passou a morar. Ela se transforma sob nossos olhos numa Antígona. O autor arquiteta uma ode à força da família brasileira pobre, cuja resiliência sustenta o país. Ao longo da narrativa, o escritor domina a arte de segurar quem o lê, mesmo que sucumba bem mais vezes do que o desejável às intervenções pedagogizantes no texto, como se não confiasse na eficiência estética de sua fábula. Nessas horas são poucas, mas muito incômodas. O didatismo do narrador arranha a imaginação do autor, e a renitente tentativa de domesticação do que é genuinamente selvagem em seus personagens profundamente humanos faz com que nos sintamos uma parábola moralista. Quando resiste a isso, entretanto, a obra cresce e é possível vislumbrar o que deu ao escritor 2 jabutis e um prêmio Oceanos: a capacidade de criar atmosferas nas quais os valores colonialistas se desmancham no ar. O romance responde com a competência à acusação, feita a todos os autores cujos avós não vieram a esse país para dirigir fábricas, de que mudar a perspectiva antropológica de uma tradição ficcional resulta obrigatoriamente na redução das ambições estéticas da literatura de quem, até bem pouco tempo atrás, só tinha direito à literatura dos outros. A discussão sobre forma e conteúdo encontrará novo capítulo na publicação de Coração Sem Medo. A confusão entre essas 2 instâncias é sintoma de quem já perdeu a capacidade de compreender os fenômenos contemporâneos e por isso busca inibir o nascimento daquilo que não pareça sintoma das velhas doenças. E assim termina, e aí nos deixa um convite para a leitura do último livro da trilogia, ou toda a trilogia, para quem não conheceu ainda.